Bom dia, boa tarde, boa noite, povo. Tudo certinho com vocês? Tá tudo no esquema? Eu vim aqui hoje bater um outro papo com vocês. Um papo talvez um pouco polêmico, que no fundo nem deveria ser polêmico, tá? É que nos dias de hoje esse assunto se tornou polêmico porque a galera só tá preocupada hoje em dia com os seus direitos, né? A galera tá preocupada com o que eu tenho direito, o que eu não tenho direito. A galera tá esquecendo dos deveres. Então, por isso, talvez esse assunto ele vai ser um pouco polêmico. E além dos nossos direitos, nós temos deveres. E o assunto de hoje nada mais é que trabalho. Vamos falar sobre trabalho. Vamos falar sobre nós, colaboradores. Fechado? E para que não tenha mimimi, eu quero deixar claro nesse início de vídeo que eu também sou colaboradora e que eu super concordo que todas as empresas elas têm que cumprir com as suas obrigações com os trabalhadores, fechado? Desde a obrigação do acolhimento até a obrigação das regras, obrigação dos direitos. Isso aí é inquestionável, fechado? É que a empresa ela tem que cumprir com tudo o que é correto dentro das leis. Só que o assunto hoje não é a empresa, o assunto somos nós, colaboradores. Não tem como falar sobre o colaborador sem dar uma pincelada para vocês na minha vida profissional, a qual eu tenho muito orgulho. Eu sou uma pessoa que eu nunca curti muito estudar, tá? Eu sei que é muito importante, eu sei que todos vocês devem fazer isso, é o que eu desejo para vocês, que vocês estudem, que vocês se formem, mas eu nunca fui uma pessoa que pensei em estudar, pensava, eu quero ter a profissão X, profissão Y, não. Eu sempre fui uma pessoa que eu quis muito trabalhar, eu associava a ter uma casa legal, a ter uma roupa, a comer bem, a dinheiro e ao trabalho. Na minha cabeça não passava que eu estudando eu também poderia me formar e trabalhar, não. Eu queria rápido, eu queria ficar adulta e trabalhar para ganhar dinheiro. Essa era a minha relação com o trabalho, fechado? Mesmo a minha mãe sendo uma pessoa que sempre incentivou os estudos, tá? Eu nunca fui largada para os estudos, não. A minha mãe era o tipo de mãe que eu estudava na escola, eu e meus irmãos, e a gente estudava em casa também. Eu me recordo fazendo deverzinho de casa, não só do colégio, mas que ela passava pra gente. A minha mãe era esse tipo de pessoa. Não é igual hoje em dia que muita gente estuda no colégio ou em casa é rede social. Não, minha mãe fazia a gente estudar, fechado? Então, eu sempre tive esse estímulo, mas eu nunca pensei nisso na minha vida. E aí, dando essa pincelada na minha vida profissional, eu trabalhei. O meu primeiro emprego foi como empregada doméstica. Eu trabalhei 7 anos da minha vida como empregada doméstica. Para que vocês tenham ideia, foram os melhores 7 anos da minha vida. Essa mulher que me acolheu como minha patroa, o meu patrão também, mas eu tinha uma relação muito próxima com ela, ela foi um divisor de águas na minha vida profissional, na minha escolha do que é certo e do que é errado. Ali eu aprendi muita coisa. Ela é uma pessoa que ela está viva até hoje, graças a Deus eu tenho contato com ela, eu a amo. Eu não vou nem falar muito aqui porque eu de verdade me emociono quando eu falo dessa pessoa, porque é uma pessoa que mudou a minha vida. Mas eu tô aqui para falar de trabalho, né? Então vamos lá, eu trabalhei 7 anos como empregada doméstica e foi ali que eu comecei a aprender todos os direitos e deveres, tudo o que me fez, o que fez eu me formar hoje profissionalmente. Eu acredito que foi ali nesses primeiros 7 anos de emprego como empregada doméstica e falo isso com muito orgulho. Sei fazer isso muito bem, tá? E aí, vamos lá. Depois desse período de 7 anos, eu voltei para o Rio. A história é longa, eu vou pular. Eu voltei para o Rio para morar com a minha mãe. Eu já estava com saudade, tal. Meu pai já tinha falecido. Eu já estava morando sozinha lá nessa fazenda por opção, porque mesmo meu pai falecendo, eu quis continuar lá. Mas aí chegou um período que eu quis voltar para cá para morar no Rio. E sem problema nenhum, né? Não tive problema nenhum, eu só quis voltar. E aí nessa minha volta, eu fiz aqui no Rio as seguintes funções. Eu não tinha carteira assinada aqui no Rio, então eu trabalhei como ajudante de pedreira, eu trabalhei como ajudante de cozinha, eu trabalhei tomando conta de criança, eu trabalhei fazendo coisas que eu me orgulho hoje de ter feito e principalmente me orgulho da pessoa que eu me tornei aqueles 7 anos lá atrás. Naquele local que eu trabalhei como empregada doméstica, porque eu vim para cá para o Rio, eu poderia ser uma pessoa de ficar ali, ó, nas costas da minha mãe, mas não, eu fiz serviços informais para que eu
conseguisse ajudar dentro de casa e também custear as minhas necessidades. E aí se passaram um tempo, né? Eu trabalhando de maneira informal, eu coloquei o currículo na empresa, que é a mesma empresa que eu estou hoje. Eu coloquei o meu currículo lá para trabalhar como auxiliar de serviços gerais, porque era a única coisa que eu sabia fazer, certo? Era a única coisa que eu sabia fazer e que eu podia oferecer. É por isso que eu digo para você que sim, você precisa estudar, se formar em alguma coisa para você ter um campo maior de opção, tá? Eu não estou dizendo que os serviços gerais não sejam uma opção. É uma opção. Foi a minha opção, foi o divisor de águas na minha vida. É o que, se eu tiver que fazer hoje, eu vou saber fazer muito bem. Mas eu oriento você a estudar para que você tenha um leque de opções. E aí, para falar para vocês agora dessa minha fase nessa empresa, que é a empresa que eu trabalho até hoje, é a empresa que eu só tenho a agradecer, é a empresa onde eu me dedico de corpo e alma, tá? É a empresa que deu a minha casa, para que vocês entendam esse amor todo. Primeiro porque eu sou profissional, ponto. Eu vou ser essa pessoa, seja nessa empresa ou seja na sua empresa, seja trabalhando vendendo água na esquina, eu sempre vou ser essa pessoa profissional. Mas para que vocês entendam essa relação de amor, essa empresa que eu trabalho hoje, ela deu a minha casa, né? Deus em primeiro lugar, mas ela me deu a oportunidade de estar empregada, né, de continuar ali o meu ciclo profissional e através desse emprego eu construí a minha casa, tá? Então eu só tenho gratidão. Então a minha jornada nessa empresa que eu trabalho hoje, eu vou contar para vocês também rapidamente. Eu entrei como auxiliar de serviços gerais e dentro dessa empresa eu fui promovida algumas vezes. E eu fui promovida mesmo sem ter uma faculdade, mesmo sem ter um curso superior, eu fui promovida através da minha dedicação, através do tipo de profissional que eu sempre fui e que eu sou até hoje, tá? Não foi puxando o saco de ninguém, não foi passando por cima de ninguém, porque quem me conhece sabe exatamente a pessoa que eu sou, né? Eu não sou a pessoa que vou ficar de nhenhenhê, puxando o saco e falando com ciclano, falando com Beltrano porque tem um cargo X, Y, não. Eu entro para fazer meu trabalho e, modéstia à parte, eu faço muito bem feito, tá? Então, eu fui galgando nessa empresa funções que me levaram a estar onde eu estou hoje. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que eu entrei como auxiliar de serviços gerais, fiquei na função de auxiliar de serviços gerais, trabalhando sempre com um sorriso no rosto, entendendo por que eu estava ali, tá? Entendendo exatamente quais eram os meus deveres. Eu nunca fui só apegada aos meus direitos. E o que eu penso e quero dizer para todo mundo sempre que eu tenho oportunidade é que você trabalhe de uma forma tão dedicada, entendendo que você é o seu negócio. As pessoas têm a ilusão hoje em dia, né, de se prender em querer abrir um negócio, quero abrir um negócio, quero ser um empresário, mas esquece que o seu período ali de CLT, o período que você está empregado, você também tem um negócio, e o seu negócio é você. Você é o seu negócio. Quando você se dedica, quando você faz bem o que você se propôs a fazer, o que está lá no seu contrato, você está ali vendendo o seu negócio. Trocando em miúdos, você está vendendo o seu peixe. E isso muda a sua carreira profissional. Então, voltando aqui às diversas funções que eu fui, graças a Deus, acumulando nessa empresa que eu estou hoje, eu posso voltar a dizer para você que eu entrei como auxiliar de serviços gerais, como eu já falei, fui promovida para auxiliar de rouparia. De auxiliar de rouparia, eu fui promovida para auxiliar de farmácia. De auxiliar de farmácia, eu fui promovida para supervisora de farmácia. De supervisora de farmácia, eu fui promovida a supervisora de suprimentos. De supervisora de suprimentos, hoje eu sou coordenadora de suprimentos. Vocês têm noção do que eu estou dizendo para vocês? Vocês conseguem entender o meu histórico profissional? A minha carreira, eu não tenho faculdade não, mas eu posso te dizer que eu tenho uma carreira profissional e me orgulho muito dessa carreira profissional que eu tenho, que começou lá atrás, tá? Nessa empresa que eu tô hoje, eu tenho 15 anos. O que eu quero deixar bem claro nesse vídeo aqui para vocês, principalmente para você que é jovem, que está começando agora a sua carreira profissional, esquece o mimimi. Hoje em dia, essa modernidade está se perdendo em alguns detalhes básicos
Se você é colaborador, se você trabalha em um local, independente de carteira assinada ou não, você se dedicou para aquilo ali, você aceitou aquilo ali, faça o seu trabalho com carinho, com orgulho, se dedique de verdade. Não faz um trabalho morno, tá? Hoje em dia, infelizmente, de verdade, o que me revolta muito em algumas coisas que eu ouço aí dessa modernidade é que as pessoas realmente só estão preocupadas com os direitos. Como eu já falei no início do vídeo, as empresas elas têm sim que cumprir com todos os seus deveres com o colaborador. Só que o meu modo de pensar é o seguinte: eu não estou aqui para discutir a empresa, eu estou aqui para discutir o meu profissional, o meu ser adulto. E o meu ser adulto é o seguinte: enquanto eu estiver no local, aceitando estar ali, recebendo para estar ali, eu vou me dedicar, eu vou ser a melhor profissional que vocês possam pensar. Vai ser eu. E eu digo isso sem hipocrisia, eu digo isso de verdade. E eu sou o tipo de pessoa que penso que se você não está mais satisfeito no local que você se encontra, você tem uma opção. Você pode pedir conta. Eu estou nessa empresa que eu estou hoje, trabalhando há 15 anos, essa empresa que deu a minha casa, essa empresa que me promoveu, né, de maneira honesta, essa empresa que me deu oportunidades, e eu aceito o que eu faço lá, eu aceito a minha remuneração, eu sou feliz. Mas a hora que isso não caber mais dentro de mim, a hora que eu não estiver mais feliz, eu vou continuar sendo a melhor colaboradora até o dia que eu tiver que ir no RH pedir as contas. A mesma coisa é a empresa. A hora que ela não estiver mais satisfeita com o meu emprego, com os meus serviços, ela também vai poder me desligar, porque isso é a vida adulta, gente. Então, o que eu quero dizer para você que está começando agora, não entra nessa de que, hoje eu não me entrego, hoje eu não faço um algo a mais. Não faz o algo a mais o cacete, você precisa fazer o algo a mais. Você precisa entender o básico. Você recebe para entregar. Esse é o básico. E se você não está mais satisfeito, você sai fora. Eu, Janaína, a hora que eu não estiver mais satisfeita, eu não vou me sujar como profissional. Eu vou sair fora. Por quê? Porque o meu profissional ele está em primeiro lugar. Porque se eu for bater na porta de alguém, a hora que eu não estiver mais nessa empresa, alguém vai abrir as portas para mim porque sabe do meu profissional. Então, o que eu quero dizer para você, jovem, para você que está no mercado de trabalho, não cai nessa. Entendeu? Essa modernidade de hoje em dia está acabando com o profissionalismo de algumas pessoas que também já não têm uma cabeça no lugar. E aí entra a minha parte também de criticar as empresas. Porque, sinceramente, se tem um monte de babaca idiota entrando numa empresa, entrando no local de trabalho para fazer um serviço de merda, é porque as empresas deixam. As empresas estão deixando. As empresas estão cagando para ter um profissional de verdade. E aí, hoje em dia, está se aceitando tudo. Tá? Eu não estou falando aqui que tem que ser regime militar, não é isso. Só que as empresas também estão se perdendo, esquecendo de cobrar o básico. Porra, se você, empresa, paga o colaborador, você tem que cobrar um serviço entregue, de qualidade. Então hoje, na verdade, esse mimimi está acontecendo e está vindo um monte de bosta aí, profissionalmente falando. Por quê? Porque eles estão tendo oportunidade de emprego. Sabe? Eu acho assim, você, empresa, vai dar oportunidade? Claro, tem que dar. Eu comecei um dia, então tem sim que dar oportunidade. Não funciona mais, manda embora. Eu penso, e olha que eu sou empregada, eu sou colaboradora, eu não sou empresa, mas eu penso que tem muita demissão que é investimento. Porque se você está com um colaborador que te custa um valor alto e esse colaborador não entrega, onde você está com a cabeça? Onde a empresa está com a cabeça de manter esse tipo de gente? Então, não importa se é geração G, Y, Z, H, não importa, não estou nem aí para isso. Eu estou falando de pessoas, estou falando de profissionais. Porque tem galera aí dessa geração Z que é profissional. Então, para fechar esse vídeo aqui, porque quando fala de colaborador ruim, eu me revolto. E sempre me revoltei, tá? Não é porque agora eu tô nesse cargo que eu tô hoje, não. Eu sempre pensei assim, quem me conhece sabe. Eu sempre fui esse tipo de pessoa de pensar dessa forma.
E eu quero fechar esse vídeo dizendo para você que eu vim contar aqui o meu histórico rapidamente, o meu histórico profissional, para que você entenda que você precisa sim trabalhar com amor. Você precisa ser profissional. Você não tem que ser como a maioria hoje em dia quer ser. Você pode escrever o seu futuro profissional de maneira diferente. Hoje eu estou nessa empresa fazendo um bom trabalho, amo o que eu faço, amo estar nessa empresa. Eu amo estar nessa empresa. Assim como amei estar lá 7 anos atrás como empregado doméstico, que formou o que eu sou hoje. Assim como amei e sempre fui grata a toda a minha jornada que eu já falei aqui nesse vídeo. Então eu quero dizer para você que se dedique. Eu sou a pessoa que hoje estou nessa empresa, mas amanhã eu posso estar em qualquer outra função. Eu posso estar amanhã vendendo água ali no sinal perto de casa. Eu vou falar o seguinte para você, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu vou fazer de tudo para ser a melhor vendedora de água que vocês já viram. Sabe por quê? Porque eu me dedico para o local que me remunera. Então, hoje eu estou nessa empresa, com esse cargo, só tenho a agradecer, mas eu não me prendo a cargo. Quem me conhece sabe que esse tempo todo nessa empresa, eu nunca pedi cargo. As coisas foram acontecendo. Quem conhece sabe, né? E foram acontecendo de maneira natural, pelo meu desempenho. Mas eu não me prendo a cargo. Então, hoje eu estou nessa empresa. Amanhã eu posso estar varrendo o chão ali na esquina, posso estar limpando um vaso muito bem limpo, modéstia à parte, posso estar vendendo uma água, posso estar fazendo qualquer coisa. Mas uma coisa eu digo para você, honestamente, você sempre vai me ver trabalhando. Você sempre vai me ver trazendo para dentro da minha casa o pão de cada dia com muito orgulho. Hoje, a minha vida, graças a Deus, é estabilizada por conta do meu trabalho. E espero que assim continue. Só tenho a agradecer a Deus, vim fazer esse vídeo, bater esse papo com vocês e dizer para vocês, jovem, não importa a tua geração, se você tiver raciocínio lógico, você vai entender o que eu tô falando. Valeu, galera. Não esqueça que economizar é segurança, né? Porque trabalho tem a ver com dinheiro, dinheiro tem a ver com futuro, enfim. Beijo.